Hoje eu vou contar como eu emagreci 10 quilos em 3 meses, de maneira natural, sem remédio, sem treino, sem acompanhamento nutricional e sem passar fome. E com o detalhe que eu estava amamentando meu filho, que na época tinha 6 meses. E eu quero contar tudo, como eu fiz, exatamente o que eu comi, como eu consegui manter o foco e também como eu venho mantendo há mais de um ano esse peso. E eu aproveitei também o foco, que eu estava super determinada para parar de tomar café adoçado. Então, nesse mesmo processo, eu também parei de adoçar o café. E não foi nada muito abrupto. Então, foi algo gradual. E hoje eu sou uma pessoa evoluída, que eu sempre achei. Quem toma café sem adoçar, uma pessoa evoluída. Então, hoje eu sou essa pessoa. Vou contar também como eu fiz para parar de adoçar o café. E eu espero que com o meu relato você se inspire e coloque em prática também algumas estratégias que eu usei, que para mim foi fundamental para eu conseguir atingir essa meta de perder 10 quilos. Então eu espero que você goste do meu relato e que faça uso das estratégias também que eu fiz e consiga bons resultados. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Neila. Aqui nesse canal nós falamos sobre moda, imagem pessoal, costura, empreendedorismo materno e tudo isso envolve a nossa autoestima. Por isso eu quis trazer o meu relato sobre emagrecimento, porque eu sei quanto a gente não está se sentindo bem no nosso corpo, com a nossa imagem, influencia em todos os âmbitos da nossa vida. Então, por isso, eu vim contar exatamente o que eu fiz. E antes, eu quero também contextualizar como foi que eu cheguei nesse peso, né? Como eu engordei, estava tão acima do meu peso. Hoje eu tenho 35 anos e a minha história com a balança nunca foi algo linear. Eu sempre tive altos e baixos do meu peso, então desde a adolescência eu vivo brigando ali com a balança, fazendo dieta, porque vira e mexe eu sempre subia um pouco de peso, subia uns 3 quilos, 4, 5, e isso para minha altura faz muita diferença porque eu sou baixinha, eu tenho 1,56 m. Então eu era menina na adolescência da dieta maluca. Quando eu era adolescente, eu fiz uma dieta, por exemplo, que era a dieta do creme crack. Comia creme crack por dias, eu acho que eu fiquei uns 15 dias até começar a passar mal e ter que ir para o médico e descobrir que eu estava com início de gastrite. Então, eu não pensava nessa parte nutricional, era apenas peso por peso. E na fase adulta também eu tive vários altos e baixos do meu peso, principalmente por conta do trabalho. Então, sempre que eu tinha muitas demandas, coisas para entregar, eu descontava na comida. Tanto por não prestar atenção, não cuidar na parte da alimentação, pensar no que eu iria comer e comer qualquer coisa, como também usando a comida como conforto. Então eu usava a comida para descansar, né? Tentar suprir ali um pouco do meu cansaço e acabava comendo muito mais do que eu deveria. E no final de 2023 começou uma grande mudança na minha vida, que foi a gravidez do meu filho. Então foi uma gravidez muito tranquila, graças a Deus ocorreu tudo bem, eu me sentia muito bem, não tive nenhum enjoo. E isso foi uma das coisas que facilitou para eu engordar desde o primeiro mês. Então estava eu lá fazendo o pré-natal e o médico falando, já ganhou 1 quilo, já ganhou 1 quilo. E assim eu ia, porque inclusive eu criei hábitos que não eram meus. Comer mais doce, que eu sou geralmente a pessoa do salgado, eu não era uma pessoa muito doceira. E aí na gravidez eu fiquei mais assim pro doce, querendo comer um docinho todo dia depois do almoço. Eu comia um doce e eram quantidades boas, assim, generosas, e criei um hábito péssimo, acordar de madrugada. Isso era por conta da gravidez, né, principalmente para o final. Eu tinha uma insônia e acordava de madrugada. E o que que eu fazia? Ia ler um livro? Não, eu ia fazer um bolo de banana que não precisava ligar a batedeira e acordar os vizinhos ali na madrugada. Então fazia bolo de banana, colocava para assar, esperava assar e ia comer o bolo de madrugada. Então essa era a minha rotina pelo final ali da gravidez ali no terceiro trimestre. Eu acho que praticamente todo ele eu comia bolo de madrugada. Então no final da gravidez eu ganhei um bom peso, que no total foram 15 quilos. Então eu engravidei com 57 quilos e eu finalizei a gravidez com 72 quilos. Então foram 15 quilos a mais do que eu iniciei a gestação. E aí nos primeiros 15 dias pós-parto, eu fiquei ali com 65 quilos, mais ou menos, 65, 66. Então eu perdi em média 7 quilos. E esse peso de 65 quilos eu fiquei por meses. E eu me pesava e aquele peso não diminuía na balança. Eu achava que por estar amamentando exclusivo o meu filho, isso iria me ajudar em perder peso, em emagrecer e voltar ao meu peso, mas de jeito nenhum. Eu continuava ali comendo bolo, comendo pães, comendo tudo que eu estava comendo, mesmo ali regrando um pouco a quantidade, não comendo de madrugada, que eu parei com esse hábito. Foi difícil, inclusive, tirar, porque eu sentia fome de madrugada por ter ficado muito tempo comendo de madrugada, mas mesmo
mesmo tirando tudo isso, eu ainda não emagrecia, só conseguia manter o peso, que era 65, mas emagrecer e voltar para o meu peso de antes, não conseguia. E isso me frustrou muito, fez assim a minha autoestima ir pro ralo, porque eu já estava recém-parida, né? E eu não conseguia perder peso para vestir as minhas roupas, então eu não tinha roupa para usar, tive que fazer compras de roupas para poder conseguir me vestir. Então eu ficava ali só pensando, que dia eu vou usar minhas roupas, que dia eu vou voltar a ser eu. Primeiro, eu estava iludida, né? Porque pós-maternidade a gente não, a gente se transforma, né? Não volta a ser a mesma mulher, mas vestir as minhas roupas era muito importante para mim. Então eu fiquei estagnada nos 65 quilos. E eu fiquei com muito medo de fazer alguma dieta, porque eu estava amamentando meu filho. E ali no primeiro mês a gente teve muita dificuldade com essa questão da amamentação, até estabilizar assim, a gente ficar um pouco mais tranquilo. Ele amamentou exclusivamente, então eu tinha muito medo mesmo de perder a amamentação dele. E aí eu pensei, quando ele começar a introdução alimentar, eu vou começar uma dieta. Mas isso estava vagamente, assim, na minha mente. Eu sempre me pesava, via que estava incomodada, como eu comentei, nunca cabia nas minhas roupas, mas eu ia levando. Para pensar isso quando ele fizesse 6 meses e começasse a introdução alimentar, que aí a amamentação, querendo ou não, diminui um pouco, né? Porque vai misturar com a comidinha, e aí eu iria pensar qual dieta fazer e pensar o que eu queria fazer. E quando meu filho tinha 5 meses, nós fomos para a Bahia para rever a família, para apresentar ele para todo mundo, e foi aquela alegria. E assim, na viagem, eu levei só uma mala de mão para passar um mês lá com a nossa família. Por quê? Porque eu só tinha essas roupas para pôr na mala de mão. Foram as roupas que eu comprei depois de ganhar peso, pós-parto, e não tinha roupa para usar. Então eu tive que comprar algumas peças e foram elas que eu levei. Não quis comprar nenhuma mais, porque eu pensei, não vou ficar nessa bola de neve e me acostumar com esse peso. Eu vou fazer dieta logo menos, então eu não vou mais comprar roupas novas. Eu quero voltar a usar minhas roupas e se for para comprar, eu compro no meu peso anterior. E até então, eu só estava me vendo no espelho e também na balança o meu peso. Mas lá com a família, com todo mundo, a gente tirou muitas fotos. E quando eu me vi nas fotos, eu tomei um choque, porque eu vi como eu estava. Então eu não me reconheci. Foi assim, algo que realmente me chocou. Eu fiquei olhando assim, falei, nossa, isso aqui não sou eu. Então eu fiquei muito triste quando eu vi a foto. Pode parecer bobagem, mas isso é muito importante. Como eu falei, eu estava me tornando mãe, recém-mãe, então eu também não estava me reconhecendo no meu peso, estava me adaptando como mãe ali, aquela alegria, mas aquela mistura de sentimentos que vem com a maternidade, medo, ansiedade. E aí eu pensei, não, eu tenho que fazer alguma coisa para poder voltar ao meu peso. Então eu estava determinada. Se fosse em uma outra época, em outros tempos, eu ia postergar, iria inventar alguma coisa e não iria começar a dieta. Mas no primeiro dia que voltou da viagem, a gente chegou de madrugada, e aí aquele dia, o seguinte, aquela confusão de arrumar mala, aquela coisa, né? Eu tinha acordado tarde, não tinha pensado direito, e aí na segunda-feira, que era o segundo dia pós-viagem, eu comecei a dieta. E eu comecei a dieta muito direcionada pelo meu marido, que entende muito de alimentação. Então ele sempre me fala alguma coisa, sempre que eu tenho dúvida eu pergunto para ele, e aí ele me falou: "Foca nas proteínas". Então foi o que eu comecei no primeiro dia ali. Eu comecei principalmente no almoço, eu coloquei lá um bom pedaço de proteína de bife e coloquei 2 colheres de arroz. Foi aí que eu já vi a dificuldade, porque eu amo arroz. Então 2 colheres de arroz para mim não é nada. É quase que passar raiva, sabe? Eu prefiro comer muito daquilo que eu gosto ou nada. Eu não gosto muito de começar e não continuar comendo aquilo que eu gosto. Então eu falei, não vai dar certo, eu não vou ficar conseguindo ali comer 2 colherzinhas de arroz. Eu prefiro não comer arroz. Meu marido falou, ótimo então, você faz a carnívora, você come muito mais proteína. E aí você vai excluindo o carboidrato. Muito bom. Eu falei, mas eu não consigo comer só a proteína. Eu sempre tive essa dificuldade, porque eu sempre fui uma pessoa que come muito carboidrato, né? Eu amo carboidrato. E aí comer só proteína para mim inicialmente foi muito complicado. E aí o que eu pensei? Então eu fiquei pensando, o que é que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Porque assim, eu tô determinada, eu vou emagrecer. Mas o que é que eu posso fazer? Aí eu pensei, vou fazer salada para completar o prato, para eu ver um pratão, para eu comer aquele volume, para mastigar bastante. E aí eu fiz uma bela salada, grandona, completei ali. E aí sempre pesquisando na internet. Quanto é a caloria de salada? Então, eu não me lembro muito bem, mas tipo assim, um prato de salada era o equivalente a uma colher de arroz. Eu falei, muito melhor.
Então eu prefiro comer a salada, eu como bastante, vejo que eu fiz um prato grande, não sou a pessoa de ficar comendo um pouquinho, beliscando. Eu não como toda hora, mas quando eu paro para comer, eu quero comer um prato farto ali, eu quero me alimentar, falar, tô saciada. Eu não gosto de ficar comendo aquele toquinho, sabe? Eu sou essa pessoa. Então eu prefiro comer as refeições certinhas e quando comer, comer bem. E aí nesse dia, assim que começou o dia, eu me pesei e comecei a registrar a evolução da minha dieta. Então, toda segunda-feira eu me pesava sempre no mesmo horário, ali assim que eu acordava, e iria trocar minha roupa ali, tirar o pijama. Eu me pesava sem roupa para poder ter ali um padrão e não mudar ali, não variar a questão do peso. E aí eu me pesava todo dia pela manhã, toda segunda-feira. E é importante, eu acho, fazer esse acompanhamento para a gente ver a evolução, às vezes ajustar alguma coisa que a gente acha que pode melhorar, para a gente ver o resultado e a gente também se empolgar. Então, se você puder e quiser, é muito bom se pesar uma vez por semana, não cria neura de ficar se pesando um dia sim, um dia não, ou pesar de manhã e pesar de noite, porque também muda, o nosso peso varia muito de manhã e de noite, às vezes a gente está mais magrinha de manhã e à noite a gente já está ali mais inchadinha, então foca no horário e foca também, se você não tiver balança em casa, em uma roupa. Às vezes se você fosse pesar na balança, você vai sempre com a mesma roupa, porque aí não vai variar a questão da gramatura ali do peso da sua roupa, do sapato, enfim. E o que eu comia, né, durante a dieta? Eu foquei muito em proteínas, então eu comia muito carne, peixes, frango e tudo muito temperado, com muito sabor, sem ter medo da gordura. Então eu comia do frango, por exemplo, a sobrecoxa, comia com pele e com tudo, assado na airfry, então eu não fritava. Eu assava na airfry temperadinho ali, bem gostoso. O bife de carne também, a gente cortava ali, fracionava, meu marido fazia para mim fracionado, então seja filé mignon, ou vários cortes que ele sabe o nome, e aí fazia bem fracionadinho, já salgado, dentro daquele saquinho de geladeira, deixava ali pronto. Então era uma refeição muito prática, a parte da proteína. Também deixava bastante frango temperado, tilápia na geladeira, então é muito prático pegar uma tilápia, dar uma temperadinha ali no sal e passar no azeite, também muito fácil de fazer. Então eu não economizava no tempero. Tempero eu sempre coloquei, porque eu gosto de comida com sabor, eu não ia achar graça de comer peito de frango ali sem tempero nenhum, então eu fazia tudo que é comida e sem me preocupar com a gordura, principalmente ali do contrafilé, eu comia gordura, quando tinha picanha também, que a gente faz na airfryer, dá certo, ficava muito boa também, sem ter medo da gordura. Por quê? Porque eu estava tirando o carboidrato, então eu não precisava ter medo da gordura, era o que iria me dar energia. Se eu tivesse comendo carboidrato, aí eu ia ter que ficar realmente com medo da gordura. E aí a parte da salada, esse saladão que eu complementava, era isso que me trazia aquela sensação maior de saciedade, porque eu completava mais o meu prato. E também para variar ali, não comer só proteína. Como eu falei, eu não tenho muita facilidade de comer só a proteína. E aí a salada também era muito prática. Eu deixava a salada ali de tomate pronta, eu sempre picava, comprava ali no final de semana aquele tomate gostoso, fresco, e alface americana, que era o que eu mais gostava. Picava o tomate, pepino também, eu gosto muito de pepino, então eu picava, limpava, lavava direitinho, higienizava e picava tudo, deixava aquela panelona de pepino e tomate picado sem tempero, zero temperos, para não estragar, para não marinar ali o tomate. E pegava e fazia, lavava ali a salada também, deixava pronto, cheio de papel toalha dentro, né, para não estragar o alface. Então sempre estava crocante, sempre estava trocando ali os papéis para ir sugando a umidade. Então sempre tinha salada pronta, o alface ali bonitinho também, e a carne meio que encaminhada. Isso era o meu almoço, sempre, meu almoço e meu jantar, sempre eram esses. E aí na parte do café da manhã, eu era, né, a pessoa da crepioca. Então eu como crepioca há anos, eu amo crepioca, que é goma e ovo e algum recheio ali, um queijinho. E aí o que foi que eu pensei? Vou tirar a goma, porque eu fui olhar no Google quanto é a caloria da goma, falei, não vale a pena. É muita caloria. Vou tirar a goma. Então, fiz só com ovo. Eu colocava 2 ovos, coloco até hoje, é assim que eu como. Faço 2 ovinhos ali, batidos. E aí, às vezes, eu coloco a mussarela em cima. Colocava também muito proteína junto com o ovo. Nossa, isso aumenta muito a saciedade. Então, misturar ali. Aí eu fazia um franguinho desfiado, né? Bem temperadinho, gostoso. Colocava um pouquinho junto com o omelete e botava para fritar ali com manteiga ainda, para ficar gostoso. E às vezes colocava um queijinho também. Gosto muito de creme de ricota. Então aí nessa questão do creme de ricota eu olhava. Aí o light
e o normal. Aí o light era gostoso, aí eu comprei o light, vi que era gostoso, continuei. Até hoje eu como light, mas porque era gostoso. Mas também se não fosse bom, eu ia ficar no normal e comer uma quantidade razoável. Então eu não gosto de comer nada ruim para poder dizer. Por exemplo, eu não sou a pessoa que gosta muito de cottage, nunca consegui. Mas ele também é muito bom para quem quer colocar ali algum queijinho, porque ele é bem magro. Eu colocava outros queijos magros, mas esse eu não gosto. É um exemplo, você vai seguir o que você preferir. Mas faça sempre essa análise ali de ver as calorias, ver quanto que é, ver se vale a pena trocar por outro. Então, no café da manhã era omelete com alguma proteína. No mínimo era uma fatiazinha de queijo ali por cima, mas sempre tinha uma proteína dentro, seja frango, atum, alguma coisa, uma carne moída também, que é bem prático deixar a carne moída já pronta, temperada, botava e misturava, fica muito gostoso. Isso me fazia ficar sem fome zero, até meio-dia, meio-dia e meio. Eu comia esse horário porque eu tinha que comer, mas fome, fome, fome desesperada, igual eu sinto, inclusive hoje, quando eu como carboidrato de manhã, eu não tenho, mas quando eu como meu omeletezinho todo dia de manhã, eu não sinto fome. Mas aí, se eu comer algum carboidrato, pão, porque eu tô viajando, porque eu tô na casa dos outros, aí dá fome muito cedo. Então, eu comia isso no café da manhã, no almoço, eu já falei, né? O frango, a carne, o peixe. Às vezes eu variava, a gente comprava salmão para desenjoar, comprava alguma coisa assim. Sempre pensando em não focar muito no carboidrato, sempre na proteína. E aí, de lanche da tarde, o que eu fazia? Comia frutas magras, né? Frutas que não tem muita caloria. Aí você pesquisa também na internet, porque às vezes você pode se surpreender com a caloria das frutas. Eu comia muita uva, só uva, uva assim, eu viciei em uva, melão, muito melão, melancia. Então, basicamente, eu acho que eram essas três frutas. Não lembro se eu às vezes comia uma outra, mas sempre, sempre tinha essas na geladeira. E aí você também pode cortar, se ficar prático para você, eu lá deixar prontinho lá para ficar prático na hora do lanche. E aí à noite, o jantar era de novo a proteína com o saladão. Então eu fiz isso assim, sem pensar no amanhã e sempre tudo muito gostoso. Não senti fome, que era algo que eu pensei, nossa, acho que eu vou sentir fome. O que que aconteceu? Os primeiros dias da dieta foi assim, mais punk, porque os 3 primeiros dias dá aquela vontade de comer carboidrato. Eu só pensava em bolo, eu só pensava nas coisas que eu tava comendo, eu só pensava em pão, eu só pensava nessas coisas. Então eu fiquei quase que com uma abstinência de carboidrato mesmo. Me dava dor de cabeça, fiquei mais irritada. E olha que eu não sou uma pessoa irritada, sou bem mais calminha. Só que você fica ali um pouquinho estressada porque dá aquela vontade. Depois que passou os 3 primeiros dias, eu esqueci. Eu estava tão satisfeita com o gosto, com o sabor. As frutas já me serviam ao invés de precisar comer doces e doces depois do almoço. Às vezes, se eu estava com vontade de comer um docinho, eu ia lá e pegava uma uvinha e comia. Aí depois, na hora do lanche, eu ia lá e comia alguma outra fruta, ou também tomava um café. Sem adoçar, que eu já estava no processo, né? Vou contar daqui a pouco como foi que eu fiz para tirar o adoçante do café. E aí eu tomava aquele pouquinho de café também, para ajudar também a segurar ali o sono, porque o bebê ainda até hoje, né? Ainda não dorme tão perfeitamente, então um cafezinho sempre caía bem ali no meio da tarde. E o que eu acho que me ajudou muito nessa questão de chegar no peso que eu desejava, inclusive menos, né? Então eu estava com 65, eu fui para 55 e eu tinha engravidado com 57. Eu senti quando eu cheguei no 57 que ainda faltava, sabe? Porque o nosso corpo muda depois da gestação. Então eu senti que eu precisava perder mais um pouquinho para me sentir melhor, principalmente aqui na região do quadril e do abdômen, que não é rápido que volta, né? Que enxuga. Então, quando eu cheguei no 55, aí eu tô um pouco mais feliz agora, sabe? Então, eu perdi 2 quilos a menos do que eu estava quando iniciei a gestação. Então, o que eu acho que foi, assim, fundamental foram essas estratégias que eu fui olhando, pesquisando, vendo o que que era com menos calorias para poder eu sempre ter déficit calórico, mas não ficar com fome. Então, proteína era o meu foco, complementava com salada para dar volume e era isso, basicamente, né? O doce vinha das frutas. Eu não consegui nunca, já fiz aquelas dietas de ficar comendo castanhinha, comendo
alguma coisinha, um docinho de verdade, que não fosse de fruta, mas eu não tenho equilíbrio. Então isso começava bonito, mas não dava. Eu comia um pouco mais, eu falava, vai só um pouquinho, eu acabava descontrolando. Então eu preferia comer, por exemplo, como eu falei, uma quantidade boa, então eu comia uma vasilhinha assim de uva do que ficar comendo um quadradinho de doce de verdade. Eu sou essa pessoa. Se você também é assim que gosta mais de comer mesmo, sem ficar regrando a quantidade, eu acho que vai ser melhor você trocar por coisas que não tem muita caloria. Então, acho que uma bacia de uva deve ser a mesma caloria de, sei lá, um pouco de chocolate. Então, eu preferia fazer essas trocas inteligentes. E algo também que ajuda muito é não ter besteira em casa, porque a gente acaba caindo ali tentação, vai lá e belisca, come alguma bobagem. Então a gente já não é aqui em casa, o casal, né? Meu filho ainda é pequeno, não tem muitas escolhas do que vai comprar e tal na feira, mas a gente não compra besteiras. Então é algo que a gente já é assim desde sempre. Só que vira e mexe, eu faço um bolo, vira e mexe, eu fazia cappuccino também, eu estava viciada antes de começar a dieta de tomar todo dia, às vezes eu queria tomar 2 cappuccinos à tarde, é um cappuccino bem gostoso que eu faço, bem calórico, então isso não ia ajudar em nada na minha dieta. Aí acabou tudo, não tem nada, zero besteira, porque aí eu não ia cair ali na bobagem de comer só hoje, ou comer um pouquinho, e aí acabar com aquele meu plano e depois ficar frustrada. Meu filho acordou e eu tive que interromper as gravações. Hoje já é o dia seguinte e eu vou continuar o vídeo contando tudo que eu acho que foi importante, determinante para eu continuar ali a minha dieta e não perder o foco. Uma das coisas que eu acho que foi fundamental foi não ter o dia do lixo, principalmente assim, semanal, quinzenal, ou sei lá quantos dias eu fosse determinar ali para ter o dia de comer o que eu quisesse. Eu tinha o foco do peso e não exatamente do dia da semana ou de datas. Então, eu coloquei como meta principal perder primeiramente 5 quilos. Então, eu me lembro que eu coloquei assim: se tal data que ia ter um festival de pistache num shopping aqui próximo à minha casa, eu tivesse com menos 5 quilos, eu iria para esse festival. E eu estava ansiosa. Então, eu ficava só pensando: ah, eu tô perto do meu foco, eu tô perto do meu foco, vai chegar o dia e eu vou passar e matar essa vontade de comer alguma coisa gostosa, assim, doce, né? Bobagem. Porque toda a minha alimentação realmente era gostosa, saborosa, mas é aquela vontade de comer carboidrato simples, de comer doce mesmo. Então eu coloquei como meta que se no dia do evento eu tivesse com menos 5 quilos inicial da dieta ali, então eu tivesse com 59 e alguma coisa, 60, eu iria para o festival. Então foi isso que eu determinei. E aí chegou no dia do evento, eu tava com muito menos. Eu tava com, deixa eu olhar aqui na minha meta, ó. Eu comecei com 65.400 e no dia do evento eu estava com 57. Então, como eram 2 meses depois da minha data ali, era mais ou menos quase uns 2 meses depois do dia que eu comecei a dieta, eu já tinha perdido um bom peso. Então, perdi 5, 6, 7, 8 quilos do que eu tinha de meta. Não precisa você colocar assim uma data muito longa. É que como eu sempre tive muita dificuldade de perder peso, eu não imaginava que em 2 meses eu fosse perder 8 quilos. Eu realmente achei que fosse difícil eu alcançar esses 5 quilos da minha meta. Então, para minha surpresa, eu atingi e fui além, né? Perdi 8 quilos. Então, isso foi fundamental. Eu poderia até chegar na minha meta dos 5 quilos e já fazer o dia do lixo. Só que não, eu já tinha planejado isso, então eu falei: o que vier é lucro. É bom que eu como com a consciência ainda mais limpa e tranquila. E aí chegou o dia do lixo, eu fiz o dia do lixo 2 meses quase depois, com menos 8 quilos. E aí revigorei minhas energias, né? Comi o que eu estava com vontade, e aí depois eu retomei no dia seguinte. Então foi só uma refeição, que foi quase ali o jantar, era meio almojanta, sabe? E aí eu comi, e aí depois, num domingo, eu já estava de novo na dieta, novamente, do jeitinho certo, assim. Apesar de que eu tinha essa data específica que eu iria ali comer à vontade, né? Me esbaldar, comendo o que eu queria, e doce e tudo mais, eu não ficava pensando em comida o tempo todo. Então eu parei de seguir alguns perfis que eu seguia de lugares legais para comer, principalmente aqui em Belo Horizonte tem muita coisa, tem alguns lugares que eu quero conhecer, então eu acabava seguindo para ficar vendo ali o que tem de comida. Eu parei de seguir tudo, exatamente tudo, até de pessoas que eu admiro a construção da empresa e tudo mais. Eu fiquei seguindo a pessoa e não o perfil
da empresa que era uma doceria ou algo assim. Então, parei de seguir tudo, parei de ver coisas de comida. Então, às vezes, um bolinho, alguma coisa, alguma receita, zero, para não me dar essa vontade de comer. E aí, o que foi que eu fiz? Eu foquei ainda mais nas outras coisas que eu gosto de seguir, de pesquisar, coisas de costura, de moda, do universo que eu gosto, decoração. Então, eu fiquei mais focada nisso e sempre que me dava vontade de alguma coisa de comer, eu fazia alguma coisa para poder tentar abstrair. Às vezes, inclusive, é sede, sabia? Você pode achar que está com fome, mas está com sede. Então, a água era algo que eu bebia muito. Além de estar bebendo por conta da amamentação, que é ali no mínimo 2 litros, eu tentava forçar para tomar 3. Eu gosto de beber água, mas mesmo se eu não me policiar, eu acabo não bebendo o suficiente durante o dia. Então, eu ficava ali sempre com a garrafa, vendo se eu esvaziei, enchia novamente a garrafa e seguia bebendo durante o dia. Então, eu bebia muita água. Inclusive, isso faz o nosso corpo, né, desinchar, o intestino funciona, que é uma beleza durante essa dieta. Então, quando às vezes eu vejo que eu exagerei, que eu comi muito no final de semana, é batata. A segunda ou terça eu vou me sentir inchada, pesada. Então, eu já sei que voltar para a dieta, né, seguir com limpando mais o carboidrato, me deixa mais leve, mais desinchada e beber bastante água. Então, eu bebia muita água mesmo. E eu já comentei aqui no vídeo que no começo eu pesava muito as coisas, principalmente para ter noção ali do que era 100 gramas, e quando eu pesquisava na internet eu tinha a referência de calorias, proteínas, nutrientes e tudo mais. Então, eu pesar as coisas acho que me ajudou muito para ter essa noção, e principalmente na hora de fazer trocas. Então eu via que 100 gramas de goma era muito calórico, nada nutritivo, e 100 gramas de ovos era uma riqueza, tanto de proteína, de nutrientes, que me deixaria saciada, enfim, muito mais saúde. E aí fazer essas trocas mais inteligentes. Às vezes, por exemplo, eu estava com fome à tarde, tomava um cafezinho ou comia fruta e ainda continuava com fome, eu ia lá e cozinhava um ovo, amo ovo cozido, e comia um ovo cozido com salzinho ali, uma delícia. Mas se você não gostar de ovo cozido, frita na manteiga, não sei. Acha algo que não seja tão calórico para você ter ali de carta na manga, sabe? Quando você pensar assim, eu tô com fome, é a minha carta na manga. E de preferência prático. Para mim mesmo, o ovo era super prático, né? Mãe, com bebê, amamentando, aquela coisa toda. Um ovo cozido era rapidinho. Eu colocava, descascava com ele, às vezes até no colo, no sling, tentava ali me virar e comia o ovo rapidinho. Então, isso me ajudou muito, principalmente nos dias que a gente está mais corrido e também sente mais fome. Outra coisa que eu também não posso deixar de citar foi a importância do incentivo do meu marido. Eu sei que às vezes a gente não tem incentivo, principalmente quando a casa tem muita gente, né? Todo mundo tá vivendo sua vida, comendo sua alimentação, mas no meu caso era só eu, meu marido, meu filho que estava começando a introdução alimentar, e a gente se apoiou. Então ele me apoiou muito, tanto antes para não começar a dieta, ali na minha insegurança de perder o medo de perder a alimentação, quanto depois quando eu comecei. Então antes ele me apoiava, falava para eu esquecer isso, deixa para lá, no momento certo, daqui a pouco ele tá com 6 meses. E ele falava: se você quiser começar um pouquinho agora, começa, mas se não, não se preocupe, foca na alimentação. E aí depois eu te ajudo e a gente vai junto nessa. E aí foi o que ele fez. Depois, quando começou a dieta, ele me deu todas as dicas, tudo de alimentação que ele sabe. Sempre a gente conversou, claro, aqui em casa a gente sempre comeu saudável, mas nessa estratégia mesmo de perder peso, de fazer trocas inteligentes, tirar coisas que são mais calóricas por coisas menos calóricas para eu ter esse déficit calórico. Ainda mais que eu não estava praticando exercício físico, que é muito importante sim, se você conseguir fazer, mas no meu caso, tanto pela minha aptidão, que eu não tenho muita garra ali para fazer atividade física, ainda mais ali com criança pequena, eu não estava com essa energia, quanto também porque essa rotina toda louca de não dormir direito, isso interfere também, no na nossa perda de peso, né, para a mãe. O sono é muito importante para a gente conseguir perder peso mais rápido, e eu não estava dormindo bem. Então eu precisava de estratégia realmente para fazer um déficit calórico. E para mim era muito importante que fosse eu visse ali o resultado, né, eu não queria perder peso durante um ano, eu queria ver logo o resultado para voltar minha autoestima, para usar minhas roupas, enfim. Então ele foi muito importante nesse processo, assim, importantíssimo. E um ponto muito importante, principalmente para nós mulheres, é o nosso período menstrual. Então isso muda um pouquinho ali, principalmente o que a gente vai ver na balança, para a gente se preparar psicologicamente. Já é um período que a gente está bem mais vulnerável, né, a TPM, a gente fica com vontade de comer doce, aquela coisa toda. Mas é importante você se lembrar, não, é só o período, é só essa semana, é só esses 15 dias aqui,
antes e pós, período menstrual, que eu vou estar um pouco ali sem ver resultado na balança, porque comigo aconteceu isso. Então, teve a semana da menstruação que eu, ao invés, mesmo fazendo a dieta bonitinha ali, ao invés de perder peso na balança, eu ganhava 200 gramas. E aí você pensa: "Neila, só 200 gramas", mas para quem tá fazendo dieta, não quer ganhar, só quer perder. Então eu falava: "Não, é porque eu tô inchada, eu tô inchada, eu tô inchada", mentaliza que eu tô inchada. E aí, dito e feito, passava a semana que era da menstruação, eu seguia na dieta mais uma semana, e na próxima, porque eu só me pesava na segunda, né, então eu só via o resultado a cada semana, na próxima semana eu perdia o que era daquela outra, da menstruação, que eu ganhei, mais o equivalente a uma semana de dieta. Então, eu falava: "Tá vendo, valeu a pena". E aí foi assim que fui passando as semanas, até finalizar a dieta no período menstrual, sempre com essa oscilação, mais para ganhar ou para manter do que para perder. Mas eu sabia que se eu desistisse ali, eu ia perder tudo que eu construí até então. E foi assim, com esse foco, com essa determinação, essas estratégias de alimentação, que eu consegui em 3 meses perder 10 quilos, que para mim foi assim sensacional, excepcional. Eu nunca tinha conseguido esse feito assim tão rapidamente. 10 quilos não é brincadeira, eu ganhei esse peso em 9 meses, então eu perdi em 3 meses, para mim foi uma glória. E aí, principalmente com um filho pequeno, a gente tem dificuldade de se cuidar, não tem tempo mesmo, a gente ainda tá naquele turbilhão de transformação da maternidade. E eu ter conseguido isso foi assim maravilhoso para minha autoestima, eu não consigo nem descrever. E eu vou contar também para você como eu faço para manter até hoje esse peso. E quando eu vejo ali que estou escorregando a maionese, estou ganhando um quilinho, como é que eu faço para voltar? Mas antes eu vou contar como foi que eu fiz para parar de tomar o café adoçado. Então, como foi que eu fiz? Eu comecei junto com a dieta. Eu, antes de casar, tomava café adoçado, principalmente na minha casa. Na casa dos meus pais até hoje é assim. Já faz o café com açúcar ali dentro, já esquentando junto com a água. Então eu tomava junto com todo mundo ali, não parava para fazer um café só para mim, sempre tomei com açúcar. Quando eu me casei, meu marido tomava com adoçante. E aí eu peguei o hábito dele. Olha bem, a pessoa, ela vai como nada, né? Então eu comecei a tomar com adoçante também. Mas assim, ele tomava com adoçante às vezes. Ele já era uma pessoa que estava ali se habituando a tomar café puro, principalmente quando ele fazia expresso. Ele adora café expresso. Aqui em casa tem várias máquinas e ele aprecia tomar o café sem adoçar. Mas vez ou outra, por eu também tomar adoçado, ele adoçava ali o café na hora que a gente ia tomar aquele café da manhã, aquele café, aquela xícara ali, aquela jarra de café, né? Então, depois que eu casei, eu segui tomando com adoçante. E aí fiz isso por 10 anos, já tenho 10 anos de casada tomando com adoçante. Tanto que quando eu tomava novamente com açúcar, até me dava assim um enjoozinho, eu preferia mais com adoçante mesmo, mas tomava com açúcar. Era só chegar na sua casa e você me oferecer com açúcar que estou eu tomando, inclusive hoje, porque eu não vou pedir uma pessoa para refazer uma bebida e se me oferecer com açúcar eu tomo, mas o que eu prefiro agora realmente é sem adoçar. Então, o que foi que eu fiz? Eu falei: "Vou começar junto com a dieta, que aí eu já vai junto, né, o processo". Então eu determinei as gotas do adoçante, porque eu era uma pessoa que eu não sou muito do doce, mas na questão do adoçante no café, eu não regulava muito. Eu espremia assim, ó, de adoçante no café, e era aquilo. Então, às vezes, eu até passava do ponto, ficava enjoativo, mas eu bebia. Então eu não tomo café com leite, sempre tomei café puro. Então eu jorrava aquela jatada de adoçante e tomava o meu café. Então eu comecei regulando ali, vou contar as gotas, vou ver um tanto de gota que eu acho que tá doce, que tá gostoso, que tá bom. E aí eu contei ali na minha xícara de café, 10 gotas. Então eu contei as gotas, 10. Pronto, vi que tava bom, não tava assim maravilhoso, eu adoçaria um pouco mais, mas já estava bom, já dava para começar, não estava um café amargo ali no meu paladar. E aí eu comecei com essas 10 gotas. Eu falei o seguinte: a cada semana eu vou tirar 2 gotas, vai ser bem gradual, assim, para eu nem perceber. Então, a cada 2 semanas, que inclusive era no mesmo dia que eu pesava, que era na segunda-feira, eu tirava 2 gotas. Então, comecei com 10, bonitinha, na próxima segunda-feira eu tirava 2 e só pingava 8 gotas. Passava uma semana, tirava mais 2. Então, esse processo de tirar de 2 em 2 a cada semana, meu paladar não sentiu. Então, toda vez que eu tirava 2 gotas, não fazia diferença, porque só era 2 gotas, mas meu paladar já estava desacostumando daquelas 10. Então, quando eu cheguei nas 5, na 4, por exemplo, 4 gotas, aquelas 10 gotas já era demais para mim, porque já tinha semanas eu tirando gradualmente. Então eu fui tirando de 2 em 2,
Demorei 5 semanas, chegou na última semana, eu só coloquei 2 gotas, passei uma semana tomando 2 gotas, quando chegou na segunda-feira eu tirei essas 2 gotas e segui tomando café sem adoçar. Foi assim, parece que é bobo, mas foi fantástico. Por quê? Porque foi muito gradual, o meu paladar ele foi se acostumando. Quando eu tirei realmente, eu não senti, porque eu já tinha tentado fazer isso antes de tirar o adoçante do café, só que eu tirei de vez. Então eu não dei conta, eu falava: "Não, isso aqui é terrível", eu não conseguia beber. E aí quando eu fui fazendo isso de 2 em 2 e 2 em 2, quando chegou o dia de tirar as 2 últimas, já não fazia mais diferença. Então eu tirei. E aí hoje em dia eu tomo café, sem adoçar mesmo, sem nada. E já tem 1 ano, que tem muito mais de 1 ano na verdade, né, que é quando eu fiz também a dieta. E aí eu tomo café, mas assim, você se prepara, porque você vai apreciar mais cafés, então você consegue sentir com muita facilidade o café que é mais frutado, o café que é mais encorpado assim pro caramelo. A gente compra cafés e eu sinto as notas do café, tudo que está descrito lá eu consigo perceber. Então eu virei uma apreciadora de café como quem aprecia vinho também. Claro que eu preciso aprender muito, eu não estudo sobre isso. É só os cafés que eu compro mesmo e vou lendo aquela descrição e eu vou tentando buscar aquelas notas que cita ali. Então eu não gosto muito de café frutado, gosto muito mais de café encorpado para o chocolate, vem uns que falam de chocolate, mas não tem gosto de chocolate, é só o que fala que é chocolate, caramelizado, então eu sinto um sabor mais, eu brinco que é um sabor fofo, é um sabor mais, eu não sei explicar, não é frutado. E aí eu já gosto, já amo. Aí eu adoro experimentar cafés diferentes, de marcas diferentes, que tenham essa descrição de café mais encorpado para o caramelo, que tem pouca acidez, é pouco frutado. Então eu amo, amo, amo. Então essa é a minha história com o café. E aí, como é que eu faço para manter a dieta, né? Como é que eu faço para seguir mantendo o meu peso? Eu fui na Bahia, né? Então, 1 ano depois, o primeiro ano, eu fui lá com meu filho com 5 meses para 6, eu estava a 10 quilos a mais, e agora no final do ano eu já fui menos 10 quilos, né? Já era outra pessoa. E aí a gente foi rever nossa família novamente e tudo mais. E meu pai tem padaria. Só pensa nisso, meu pai tem padaria. E aí, toda vez que eu vou para lá, realmente assim, é tanta gostosura que tem, aí é final de ano, é panetone, e eu comi horrores, comi que ganhei 2 quilos em 16 dias que a gente ficou lá, ganhei 2 quilos. Então eu voltei mais 2 quilos. E aí o que eu fiz? Voltei e fiz a dieta. Então eu fiz a dieta e aí eu perdi, sei lá, em 1 mês esses 2 quilos, ou foi até menos. E aí depois eu segui agora, depois, antes eu estava fazendo isso e depois também que eu emagreci, que eu fiz o déficit calórico, eu sigo fazendo isso na minha vida. Como é que eu faço? Eu como o mínimo de carboidrato que eu posso durante a semana. Então, eu não voltei a fazer crepioca, porque eu vi que realmente não vale a pena usar goma, usar a tapioca, né? É uma caloria vazia, não tem por que acrescentar essa caloria. Sabe a caloria que eu e meu marido a gente brinca? Não vale a caloria. Então, vai comer um negócio, mais ou menos a gente fala, não, não vale a caloria, vamos guardar essa caloria pra gente comer uma coisa gostosa mesmo. Então, a gente pensa sempre assim, no que vale a caloria. E aí, no caso da goma, não vale. Então eu tirei realmente, sigo comendo omelete pela manhã, isso é muito bom pra gente quebrar o jejum da noite só com proteína. Então, como meu omeletezinho com meu café, sem adoçar, show. E aí eu vou comendo meu almoço o mínimo que eu puder. Às vezes, quando eu faço alguma coisa que eu faço pro meu filho, muitas vezes coisas gostosas, eu sempre provo, ou às vezes como até o resto dele, sabe? Antes de ser mãe, eu achava isso super nojento. Eu vi minha cunhada fazendo isso, de comer o resto do prato do meu superior. Eu falei, credo! Aí hoje eu sou mãe e tô fazendo igual. Então, às vezes, eu belisco ali, muita coisa que eu faço pro meu filho. Mas é isso, eu não me farto ali de comer carboidrato durante a semana. Às vezes tomo meu cappuccino, enfim, sou feliz durante a semana, mas o máximo que eu puder de evitar de carboidrato, eu evito. Por quê? Porque sábado e domingo eu sempre faço um bolinho aqui em casa, um bolinho caseiro. Então a gente toma com café da tarde, a gente às vezes sai para comer, então é uma pizza, é um hambúrguer, ou pede, né? Que os pais aqui às vezes estão cansados, preferem pedir quando o filho está dormindo, no terceiro sono a gente vai lá e come em paz. Então a gente tem uma liberdade maior no final de semana. E aí, por eu viver durante a semana, não me afogando em carboidrato, durante o final de semana, quando eu como sábado e domingo, aquilo compensa. Então eu não engordo, eu mantenho o meu peso. Por isso que eu não tinha o dia do lixo
toda semana. Por quê? Porque senão eu não iria emagrecer, eu só iria manter o meu peso. Então, agora que eu estou no peso que eu quero, eu faço isso. Eu como regrando, né? O carboidrato, não me privo quando tem alguma coisa gostosa de comer, mas evito comer carboidrato, assim, todo santo dia, todas as refeições carboidrato. E aí, por eu fazer isso, no final de semana eu tenho uma liberdade maior, e aí uma coisa compensa a outra. Então é assim que eu mantenho o meu peso. Aí, se eu, por acaso, engordar 1 quilo, 2, e por uma eventualidade, por exemplo, final do ano, quando eu for novamente para Bahia, se eu engordar de novo 2 quilos, eu já sei como é que eu faço. Eu regro ali até chegar no meu peso, e quando eu chegar no meu peso, aí eu volto a equilibrar minha vida. Então é assim que eu estou fazendo para manter o meu peso, e estou muito feliz, estou contente, me sinto com autocontrole assim gigantesco por conseguir manter o meu peso e seguir ali me controlando, sabe? Isso me dá uma sensação de que eu posso controlar alguma coisa. E aí, futuramente, quero fazer exercício físico e tudo mais. Mas agora, realmente, eu consigo controlar somente na alimentação o meu peso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu anotei tudo para não esquecer de falar nada aqui, mas se tiver alguma coisa que você queira me perguntar ou me contar também do seu processo, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Eu espero te ver aqui no canal mais vezes. Aqui a gente fala sobre autocuidado, autoimagem, sobre moda, sobre estilo, sobre empreendedorismo feminino com a maternidade, né? Pós-maternidade, que é outro formato, outra fase na nossa vida da mulher. Então, se você quiser ver mais sobre esses conteúdos, fica aqui que eu quero te ver novamente. Um grande beijo. Tchau, tchau.